RE número 1.446.336. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator, excelentíssima senhora Carmen Lúcia e excelentíssimos demais senhores ministros que integram este Supremo Tribunal Federal. Sou Ricardo Quintas Carneiro, advogado da Central Única dos Trabalhadores, admitida nestes autos na qualidade de amiga da Corte por decisão do eminente relator, publicada neste dia 20 de fevereiro de 2024. Por meio do venerando acórdão recorrido, a Igreja Oitava Turma do TST manteve a decisão regional que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a senhora Viviane Pacheco Câmara e a Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Assim o fez com base no denso quadro fático delineado pela Corte Regional, o qual evidenciou presentes todos os requisitos da existência de vínculo empregatício entre a trabalhadora e a Uber, nos modos dos artigos 2º, 3º e 6º, parágrafo único da CLT. Interposto o recurso extraordinário, este foi admitido pelo eminente vice-presidente do TST por pretensa contrariedade a precedentes de controle concentrado de constitucionalidade ou vinculantes desse Supremo Tribunal Federal, em especial a ADC número 48, a DPF número 324, o RE número 958-252, tema de repercussão geral 725, a ADI 5.835 e o RE número 688-223, correspondente ao tema de repercussão geral 590. Há de se observar, todavia, que, sob o ponto de vista da pretensa contrariedade a precedentes de controle concentrado de constitucionalidade ou vinculantes desse STF, este caso não alcança relevância constitucional. De fato, o objeto discutido na ADC número 48, na DPF número 324 e no RE número 958-252, gravitou em torno da análise da constitucionalidade de plovos legais e de provimentos judiciais que ora impediam ou permitiam, em abstrato, a terceirização das atividades fim e da validade enquanto ao estabelecimento em lei de relações de trabalho diversas do emprego clássico. Em momento algum discutiu-se nos referidos precedentes a temática pertinente à impossibilidade quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário em caso de burla à legislação trabalhista. Os paradigmas lavrados por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE número 688-223 e na ADI número 5.835, por exemplo, tem por objeto a discussão de matérias tributárias concernente à incidência de imposto sobre serviços nas relações pactuadas entre desenvolvedores de softwares e seus clientes, e também ao local de recolhimento do ISS no bojo das relações comerciais entabuladas entre prestadores e tomadores de serviço na forma estipulada pela Lei Complementar número 157/2016, nada referenciando acerca da natureza da relação de trabalho existente entre motoristas de aplicativos e esses últimos. Ainda nesse contexto, em todas as decisões apontadas como contrariadas pela decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal deixou claramente consignada sua preocupação no sentido de que a admissibilidade a priorística de tipos de relação de trabalho diversas da relação empregatícia não afastaria a possibilidade de identificação de fraudes e tentativas de burla à legislação trabalhista pela Justiça do Trabalho, haja vista sua competência constitucional. De fato, nenhuma delas estabelece a inacessibilidade à Justiça do Trabalho para verificação de situação concreta e eventual caracterização como vínculo de emprego à luz dos dispositivos seletistas pertinentes. Ao contrário de afrontar os precedentes dessa excelsa Corte, na decisão mantida pelo TST tratou-se de hipótese de arregimentação de mão de obra, expressamente ressalvada naquelas decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, justamente nos autos do RE número 958-252, da ADPF número 324 e da ADC número 48 julgados. Tendo em vista, portanto, que o caso discutido no presente recurso extraordinário envolve a desconstituição de arregimentação de mão de obra caracterizada pelo estabelecimento direto de vínculo empregatício entre o profissional motorista e a Uber,
mas não a discussão em abstrato a respeito da contratação de trabalhadores autônomos ou terceirizados pelos aplicativos de transporte, resta evidenciada a inaplicabilidade à espécie dos precedentes lavrados pelo excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da RE número 958-252, da DPF 324, da ADC 48, do RE 688-223 e da ADI número 5.835. Foi nesse contexto que a ilustríssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se nos autos no sentido da densidade constitucional da matéria apresentada, razão por que sugeriu a submissão deste RE ao plenário virtual a fim de que seja reconhecida a repercussão geral da matéria sobre o tema, definição, à luz da Constituição Federal, da natureza jurídica da relação travada entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e empresa criadora e administradora da plataforma digital e os direitos aplicáveis à espécie. A análise sobre os limites do trabalho em empresa de plataforma digital demanda a compreensão, ainda que preliminar, da matéria como o trabalhador uberizado é gerido. Sobre o tema, fala-se na novidade da subordinação algorítmica como nova forma de extração da força de trabalho. Todavia, novidade não há. O artigo 6º caput e parágrafo único da CLT já prevê esse tipo de subordinação desde 2001, pela Lei nº 12.551, quando as empresas de plataformas digitais sequer estavam instaladas no Brasil. A norma estabelece que, artigo 6º, não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Na relação entre trabalhador de plataforma digital e empresa proprietária do aplicativo, há clara subordinação jurídica conforme prevê a lei. O trabalho continua sendo comandado pela empresa, porém através do aplicativo cujo núcleo é o algoritmo. Todo o processo é comandado por atividade humana que programa o algoritmo no interesse da empresa em extrair com eficiência a força de trabalho. O problema central é que o núcleo da atividade empresarial é justamente o algoritmo, que não sofre qualquer ingerência por parte do trabalhador e promove a sua subordinação irrestrita. Rodrigo Carelli define o algoritmo como, abre aspas, encarregado, o supervisor, o chefe imediato, que aparece em forma digitalizada para dar instruções que são programadas pela empresa. A empresa é o patrão, o algoritmo é a programação que limita a liberdade do trabalho e, portanto, é um instrumento de subordinação. A subordinação algorítmica é um disfarce da subordinação clássica, em que o algoritmo, a plataforma e o aplicativo são meios que dão um ar tecnológico para o trabalho prestado, na tentativa de excluir completamente a responsabilidade do empregador pela extração do trabalho. Não há nada de novo sob o sol. Frente ao conceito da subordinação algorítmica e a sua já previsão legal, é real a possibilidade da caracterização da relação de emprego entre o trabalhador e a plataforma digital gerida por aplicativo, entendida como aquela resultante da combinação dos artigos 2º e 3º da CLT, principalmente quando conjugados com o parágrafo único do artigo 6º da CLT, mas vai-se além. Como bem se sabe, a doutrina e a jurisprudência identificam 4 elementos como sendo os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego: a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, entendida a subordinação jurídica como a potencialização do requisito da dependência, este sim previsto no dispositivo legal. A intermitência na prestação de serviço, também compreendida como elemento de autodeterminação, é utilizada pela Uber e referida por precedentes do TST como elemento para a descaracterização da relação de emprego clássica, pela pretensa ausência do requisito da subordinação.
Como forma de contornar essa armadilha interpretativa, operadores e doutrinadores do direito do trabalho têm admitido o reconhecimento da relação de emprego intermitente como alternativa à relação de emprego clássica. O conceito de contrato de trabalho intermitente está inserido no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, que diz: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Reconhecida a modalidade da relação de emprego intermitente, o empregado será detentor do rol de direitos previstos no artigo 452-A da CLT, essencialmente aqueles descritos nos incisos do artigo 7º da Constituição Federal, dentre os quais remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Há também a previsão de recolhimento de contribuição previdenciária e depósito de fundo de garantia por tempo de serviço. Veja-se que a organização do trabalho e a remuneração do trabalhador intermitente em muito pouco se distingue do que já é historicamente aplicado para a organização do trabalho e a remuneração da prestação de serviços de movimentação de mercadorias e trabalho avulso, inclusive portuário, este último já gerido pela figura do órgão gestor de mão de obra, de forma muito próxima à das plataformas digitais. Importante frisar que o inciso 34 do artigo 7º da Constituição Federal garante ao trabalhador avulso igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Em conclusão, tem-se que a modalidade de organização do trabalho em plataforma, que tem por característica essencial e inafastável a intermitência na prestação de serviço, que é organizada sob demanda por um órgão central de gestão de mão de obra cadastrada, não é propriamente uma novidade. Sejam eles trabalhadores intermitentes, uberizados, trabalhadores sob demanda, parceiros ou avulsos, todos, sem exceção, devem ser alvo de toda a proteção trabalhista, como afirma Rodrigo Carelli em seu artigo O Trabalho em Plataformas e o Vínculo de Emprego, desfazendo mitos e mostrando a nudez do rei. A tônica deve ser, portanto, a igualdade de direitos prevista no artigo 34, 7º da Constituição, seja um manto ou não da relação de emprego. Todo o resto é retórica, como fundamento para o descalabro do não cumprimento às escâncaras de deveres fiscais, trabalhistas, previdenciários e sociais, com o simples objetivo de maximização dos lucros. Lucros cujos excedentes gerados são transferidos para os já conhecidos lobbies de preservação desse estado de coisas, como se vê a nível mundial. A propósito, faz-se referência à coluna de Carlos Juliano Barros, publicada hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, no portal de notícias UOL, em que conclui ser curioso o financiamento do sistema de aposentadorias de proteção social não vir à tona nas discussões travadas no STF sobre a alardeada necessidade de flexibilizar as regras trabalhistas no país, pelo menos não com a importância que merece. Por fim, vale relembrar que a Carta de Filadélfia, documento primordial da Organização Internacional do Trabalho, OIT, desde 1944 condena a mercantilização do trabalho. Pelos argumentos antes expostos, a CUT alinha-se pelo não provimento do presente RE número 1.444.336, ao entender que este caso não alcança relevância constitucional, por restringir-se à aplicação dos artigos 2º, 3º e 6º parágrafo único da CLT. Todavia, caso se entenda de forma diversa, reconhecida a repercussão geral da questão que informa este recurso, a CUT sugere a esse Supremo Tribunal Federal a realização de audiência pública com a oitiva de especialistas e de representantes do poder público e da sociedade civil, com vistas a obter informações técnicas, políticas, econômicas e jurídicas acerca da questão debatida, de modo a subsidiar a Corte com o conhecimento especializado necessário para o deslinde do tema em sede de repercussão geral. Muito obrigado.